Olá, aluno. Voltamos agora com a resposta da interatividade do bloco anterior. Perguntamos a respeito da relação entre computadores pessoais e aparelhos de videogame e se por um acaso houver uma elasticidade cruzada positiva entre essas duas mercadorias. E como vimos no bloco anterior, toda vez que o resultado de uma elasticidade cruzada for positivo, isso significa dizer que os bens são substitutos, ou seja, o aumento no preço de uma das mercadorias vai fazer com que o consumidor busque a outra mercadoria. Então, portanto, tendo esse resultado já especificado como elasticidade cruzada positiva, a alternativa correta é a C, ou seja, os produtos são substitutos entre si. Voltando ao princípio em que nós discutimos a questão dos incentivos e da escolha como mola propulsora para a relação entre os agentes de mercado, isso leva a concluir que cada um dos agentes tem incentivos e escolhas que são bem particulares. Daí que, na teoria microeconômica, nós dividimos essa análise entre teoria do consumidor e teoria da firma. Nesse caso específico, vamos estudar a partir de agora o que é a teoria do consumidor. A teoria do consumidor, basicamente, ela diz respeito ao modo pelo qual as escolhas dos consumidores são efetuadas dentro daquelas hipóteses de concorrência perfeita e obedecendo os critérios de que essas escolhas elas obedecem a incentivos, que nesse caso a gente já observou várias vezes, está relacionado ao preço da mercadoria ou a outras informações, como por exemplo a renda, e também que essa escolha seja eficiente do ponto de vista de maximização de bem-estar. Isso significa dizer que o consumidor ele sempre vai procurar o máximo bem-estar adquirindo a maior quantidade de mercadorias que estiver disponível a ele dentro dos critérios de escassez. No caso da teoria do consumidor, vamos restringir essa análise às duas variáveis importantes, que é o preço da mercadoria e a renda do consumidor. De modo geral, nós traduzimos a renda do consumidor como sua restrição orçamentária. A restrição orçamentária, ela identifica combinações de bens e serviços que o consumidor pode adquirir com um orçamento. Lembrando que esse orçamento ele não é infinito, ele é limitado pela renda desse consumidor. E, além disso, esse consumidor ele deve comprar obedecendo a sua renda e também ao preço das diversas mercadorias que ele estiver disposto a adquirir. Graficamente é impossível denotar a combinação de consumo de diversas mercadorias, didaticamente a gente reduz a análise a duas mercadorias. Então, por exemplo, vamos admitir a possibilidade de que o consumidor esteja disposto a adquirir a mercadoria 1 e a mercadoria 2, o bem 1 e o bem 2. Então, denotando Q1 a quantidade adquirida do bem 1 e Q2 a quantidade adquirida do bem 2, né? Além disso, vamos associar P1, o preço do bem 1, e P2, o preço do bem 2, ao multiplicar cada um dos preços, a sua respectiva quantidade, né, vamos ter exatamente o quê? Preço vezes quantidade é o montante que vai ser gasto na compra naquela mercadoria. Assim, se fizermos P1 vezes Q1, vamos ter o quanto vai ser gasto para adquirir a mercadoria 1. E P2 vezes Q2 vai ser o montante a ser gasto na aquisição da mercadoria 2. Se somarmos as duas, vai ser o montante gasto na aquisição das duas mercadorias. O importante é que, para facilitar a análise, a soma desses gastos não pode ser superior à renda R do consumidor.
Então, voltando à equação, quando nós tivermos P1 vezes Q1 mais P2 vezes Q2 igual a R, isso é a natureza matemática da restrição orçamentária, em que os gastos das mercadorias não podem superar a sua renda. Isso também pode ser apresentado de maneira gráfica, tá? Em que a restrição orçamentária ela é denotada por uma linha, a linha do orçamento, que representa exatamente a equação da restrição orçamentária. Os pontos abaixo dessa linha são também conhecidos como o conjunto orçamentário do consumidor, ou seja, são as combinações de bens Q1 e Q2 em que ele pode consumir, porque está abaixo do limite da sua renda. Os pontos que estão acima da linha esgotam exatamente a sua renda, e os pontos acima da linha são pontos impossíveis de ser adquiridos porque estão além da renda do consumidor. Além da questão da restrição orçamentária, também temos a seguinte situação. Os consumidores, eles também estão incentivados a adquirir uma certa mercadoria, considerando as suas preferências. E, para avaliar as preferências, em economia, nós utilizamos o critério, um índice numérico, tá? Não necessariamente dimensional, em unidades monetárias ou quantidades. É um índice adimensional chamado utilidade. Ou seja, é um índice que representa a satisfação que o consumidor obtém toda vez que ele consumir uma cesta de consumo. E essa cesta de consumo, ao se situar sobre essa curva, que nós chamamos de curva de indiferença, ele vai estar satisfeito. Então, por exemplo, o ponto B mostra que ele está satisfeito ao adquirir uma certa quantidade de vestuário e de bens alimentícios. Isso vai dar um certo nível de utilidade, por exemplo, 50. Agora, se ele quiser aumentar sua satisfação, ele tem que aumentar as quantidades consumidas de vestuário e alimentação concomitantemente. Nesse caso, aumenta a sua satisfação e ele tem um novo nível de utilidade que é igual a 100. Agora, por outro lado, se houver uma redução na sua satisfação, que, por exemplo, é denotada no ponto C, nesse caso as combinações de quantidades consumidas de vestuário e alimentação tornam-se menores. E, nesse caso, o nível de utilidade diminui para 25. Isso é o que nós chamamos de mapa de indiferença. Ou seja, nas situações em que o consumidor consome combinações de mercadorias ao longo da mesma curva de indiferença, significa que ele está indiferente, ou seja, para ele tanto faz consumir qualquer quantidade ao longo dessa curva. Agora, para aumentar a satisfação, ou ao mesmo tempo, se tiver uma necessidade de redução da sua satisfação, aí há um deslocamento da curva de indiferença. Além disso, outro conceito importante dentro da teoria do consumidor é o seguinte, quanto que pode ser medida a satisfação adicional obtida pelo consumo de uma unidade adicional de uma mercadoria. Muito bem, ou seja, será que consumir mais mercadorias aumenta linearmente a utilidade ou a satisfação desse indivíduo? Isso é medido pela utilidade marginal. Ou seja, qual é a variação na utilidade devido à variação na quantidade consumida de uma mercadoria? Então, nós vamos ter a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do bem 2. E ambas são avaliadas a partir da derivação, né, da curva de utilidade devido a uma variação na quantidade demandada na mercadoria. Esse princípio da utilidade marginal nos leva a uma lei em que a utilidade marginal, de modo geral, ela deve ser decrescente para o consumidor. À medida que se consome mais e mais de uma determinada mercadoria,
cada quantidade adicional vai fazer com que o seu consumo propicie adições cada vez menores na sua utilidade. Então, isso dá a noção exata do que é a satisfação do indivíduo. Ou seja, à medida que ele consome mais mercadorias, ele vai se tornando cada vez mais saciado. Então, essas unidades a mais consumidas vão proporcionando cada vez menos utilidade para esse consumidor. Diante de todas esses pontos, a restrição orçamentária, o princípio da utilidade e o princípio da utilidade marginal, o indivíduo ele deve maximizar o seu bem-estar, né, de maneira que ele deve obedecer todas essas questões, né, para que sua resposta no ponto de vista de consumo seja eficiente. Existe uma solução gráfica e existe uma solução matemática para esse ponto de satisfação. A solução matemática ela é observada a partir de uma equação, né? Na verdade, de um sistema de equações em que a maximização da função utilidade no consumo de duas mercadorias, por exemplo, A e B, deve ser sujeita à sua restrição orçamentária, né? Que é a renda que ele deve esgotar no consumo dos gastos dessas duas mercadorias, A e B. Muito bem. Essa restrição orçamentária, numa solução gráfica, ela é denotada pela linha vermelha do gráfico, a linha do orçamento. Mas qual é, dentro das infinitas possibilidades de consumo, aquela que geralmente vai propiciar o consumo mais eficiente para esse consumidor? Os pontos C e D no gráfico, por exemplo, eles denotam uma situação impossível, mesmo que sejam desejáveis, mesmo que esses pontos sejam indiferentes, proporcionando a maior utilidade, e o indivíduo ele deve requerer sempre a máxima satisfação, mas, como está fora do conjunto orçamentário, esses dois pontos não podem ser considerados como consumo eficiente por parte do consumidor, porque a sua renda não os alcança. Já os pontos A e B, apesar de estarem situados sobre a linha do orçamento, eles estão uma curva de diferença inferior a que ele pode alcançar, e além disso, o consumidor ele não pode escolher duas cestas de consumo ao mesmo tempo. Ele deve consumir apenas uma cesta. E qual delas? Aquela que for tangenciada a partir da curva de utilidade em relação à linha de restrição orçamentária. Então, só existe um ponto eficiente de consumo, qual seja o ponto G, aquele que vai lhe proporcionar o máximo bem-estar associado ao fato de que a curva de utilidade tangencia apenas em um único ponto a linha de orçamento, a linha de restrição orçamentária. Vamos agora à interatividade deste bloco. Em relação à teoria do consumidor, é correto afirmar que a máxima satisfação do consumidor se dá quando a linha de sua restrição orçamentária cruza uma das curvas de indiferença do consumidor. Alternativa B. No ponto de escolha ótima do consumidor, a taxa marginal de substituição entre os dois bens é crescente. Alternativa C. Quanto mais distante dos eixos estiver a curva de indiferença, menor será seu grau de satisfação. Alternativa D. A otimização da satisfação do consumidor se dá quando a curva de indiferença tangencia sua linha de restrição orçamentária. Alternativa E. Quando a curva de indiferença for mais inclinada que a linha de orçamento, a taxa marginal de substituição iguala a relação entre preços. E vamos agora imediatamente para a resposta dessa interatividade. A resposta correta é a alternativa D, pois é a única das alternativas que mostra que a satisfação do consumidor se dá de maneira eficiente, ou seja, quando a curva de indiferença tangencia a sua linha de restrição orçamentária. Até a próxima, bons estudos!